Olá, queridos, que bom ter você aqui no canal A Voz do Libertador. E hoje o canal A Voz do Libertador está trazendo aqui um bloco dentro do canal A Voz do Libertador chamado Pergaminho Cristão. E nesse bloco, Pergaminho Cristão, nós vamos conversar sobre livros. Em algumas oportunidades, vamos trazer os próprios escritores cristãos aqui para conversar com eles e entender qual é a ideia que eles tiveram para escrever e fazer tipo que um spoiler de livro. E para começar esse programa, o Pergaminho Cristão, eu tenho aqui hoje o meu filho, João Amorim Neto, e nós vamos conversar sobre um livro que ele terminou de ler e vai ser muito legal para a gente poder falar sobre esse livro. E aí, João, como é que tu tá? Eu estou bem. E este livro, ele foca bastante assim no aspecto de provar assim como as ciências biomédicas e médicas estão na Bíblia. E também que legal. comprovando textos bíblicos com coisas científicas que foram feitas ultimamente. Afinal de contas, a Bíblia e a ciência são contraditórias? Olha, tem vezes que sim. Uhum. Mas, normalmente, às vezes, a ciência comprova fatos que a Bíblia menciona. Sim. Como o exemplo da criação. Sim. Muitos fatos da criação, por exemplo, que mostram que a Bíblia tem aquele livro, e a Bíblia tinha razão. Por exemplo, a existência de Abraão era algo que antes a ciência dizia, né? Os estudiosos diziam, não, Abraão não existiu, não existiu. E hoje eles comprovam que, de fato, Abraão existiu, aquilo que a Bíblia já falava antes. Agora, pelo livro que tu leu, o que o livro trata sobre essa questão das ciências, a Bíblia e a ciência sobre a contradição? Qual que é a análise, o que o autor apresenta sobre esse tema? Fala lá para nós. Então, o que eu percebi é que tem muitos fatos da ciência biomédica que são feitos bem antes na Bíblia e que nesses anos do século passado e retrasado foram comprovados praticamente. Como no capítulo 2, Sim. mostra sobre como Deus tirou a costela de Adão, Sim. preencheu com carne e fez Eva. Isso é possível fazer. Exatamente. E, se eu não me engano, foi no século passado. Eles fizeram uma cirurgia num rapaz que ele tinha um câncer aqui, na parte da mandíbula. Sim. E não tinha um jeito de curar. Daí eles deram um jeito e pensaram, a costela é um negócio moldável, assim, um osso moldável. E que dava pra moldar certinho pra botar ali do jeito certo. Que legal. Como restaurando a parte. Sim, que legal. E também tem o exemplo de uma pessoa num acidente que perdeu boa parte do seu dedo na mão ali. E foi posto uma costela da própria pessoa ali. Que restaurou bastante. E a pessoa logo já estava melhor. Capítulo 3, então, nós pasteurização, não vamos falar. Vamos para o capítulo 4. Vamos lá. É a Bíblia e as suas orientações sanitárias. Há algum absurdo nisso? Vamos lá. O que você fala sobre isso, esse capítulo? Esse capítulo é muito importante, porque fala, assim, um ponto importante, assim, da parte da reprodução humana. Que no caso, ali na relação sexual da mulher com o homem, sim. Tem o exemplo da circuncisão. Sim. Não precisa falar o nome do órgão genital masculino, né? Só falar órgão genital. Tá bom. Ultimamente, descobriu-se que fazer a circuncisão, os homens fazerem a circuncisão, diminui muito as chances de câncer nos órgãos genitais. Sim. E de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Legal, hein? Então, aí esse livro, ele trabalha essa questão que a circuncisão ela é um benefício
para o homem daquela época, para o menino daquela época. E olha que interessante, a circuncisão ela acontecia no 8º dia, você sabe por quê? Eu sei. Por quê? Porque nos outros dias a criança não estava apta ainda para aquilo. Sim. Porque poderia acontecer uma infecção, poderia Isso sangrar mesmo. uma infecção. Isso mesmo. Mas no 8º dia ela já estava com a imunidade alta. Deus Muito já bem. sabe de tudo, que especificou tudo certinho no seu devido É tempo. verdade. No 8º dia era o dia que a criança tinha maior imunidade na sua infância. A imunidade dela estava muito alta, ela estava apta para combater, o seu corpo estava apto para combater uma infecção a qualquer momento. Qualquer outro dia ela não estaria nessa condição. E naquela época era cortada com Pedras. ferramentas, né, mais grotescas, vamos colocar assim, mais antigas possíveis, né? Higiene, a questão da água, por exemplo, era um problema sério, porque você não tinha água com tanta facilidade como tem agora. Então, diante dessas circunstâncias, Deus sabia exatamente qual era o dia que a criança faria circuncisão, que os pais fariam circuncisão, e a criança não morreria com uma infecção no deserto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O que você leu sobre isso? As dietas, gordura animal ou vegetal. O que a Bíblia recomenda? Tu lembra de alguma coisa sobre essa questão da dieta, do mel, do azeite? Como é que tá? Capítulo 5, comer mel demais não é bom. É verdade mesmo? Este capítulo, assim, fala bastante sobre a nossa alimentação. Sim. Com base na Bíblia, com as Sim. orientações que Deus deu. No texto de Provérbios, que está ali na primeira página do capítulo, que fala sobre... 25 e 27. Ele diz, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Ele usa esse texto. Exato. Então, foi comprovado, desculpa, que o mel, como está nessa tabela aí, tem muitos carboidratos e coisas do tipo. Que é tanto mesmo, se você comer demais, você pode sobrecarregar o seu corpo nisso e ter falta de outros alimentos com nutrições diferentes. Cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio e zinco. Então, comer mel é bom em poucas quantidades. Em poucas quantidades, é isso então. Exato. Orienta porque se comer... Qual que são os problemas de comer mel demais? Também o excesso de carboidratos e frutose, sacarose e glicose, que também é um problema. E também a falta de outros nutrientes importantes também, como proteínas, vitaminas e minerais. Isso também pode faltar se você decidir, tipo, pronto, café da manhã mel, almoço mel em cima da comida, café da tarde mel. Sim. E jantar mel em cima da comida. Então pode substituir outros ingredientes necessários para o nosso corpo. E fora que também pode dar uma alta de diabetes. Diabetes, né? A glicose, no caso. Glicose alta no corpo. Exato. Ok. Aí no capítulo 6 nós vamos ter aqui o cordão de 3 dobras. Bioquímica pura. Está lá em Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mais 2 consegue defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sobre o que trata o capítulo 6? Esse capítulo 6 eu achei muito legal porque ele leva mais para a parte religiosa, que a gente precisa andar com Deus. Também fala do nosso DNA, mas eu prefiro mais entrar na parte do cordão de 3 dobras. Sim. Porque olha só, ali mostra que um homem pode ser vencido, uma dobra. 2... Daí já é mais forte, 2 dobras. Mas ainda podem ser vencidos. Sim. Qual é a terceira dobra? Não sei. É Deus. É Deus. Deus, com Deus a gente não pode ser vencido. Ele sempre tá com a gente. Em qual batalha ele estiver, ele ganha. Sim. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Sim. Por isso, um cordão de 3 dobras. Sim. Uma pessoa, outra pessoa e Deus... Não se rompe com facilidade. Que legal, muito bom. E aqui também tem essa imagem que trata da questão do DNA. Tem a imagem aqui do DNA, aqui, né? Sobre o que o autor fala, relaciona esse texto com o nosso DNA. Olha,
Já que faz um tempo já que eu não leio o livro, meio assim esqueci a conexão disso com... Ok, bora. Mas ele puxa mais pra esse assunto do Cordão em Três Dobras. Ok. Então vamos lá. Vamos pra a nossa... O capítulo 7, são 8 capítulos, João? 8 capítulos. Quanto tempo tu levou pra ler? Eu levei mais ou menos aí 40 dias pra ler esse livro. Ok. No capítulo 7, nós vamos ter, por exemplo, no capítulo 7, os perigos do etanol revelado na Bíblia. E ele vai usar o texto de Provérbios 23, do 29 ao 32. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e ainda anda procurando bebidas misturadas. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Sobre o que o nosso autor está falando nesse capítulo 7, João Amorim Neto? Então, ele quer dizer sobre os perigos das bebidas alcoólicas, principalmente como o vinho. Sabe aquele negócio do vinho escoer na taça? Sim. Assim, é que o vinho tem uma consistência mais forte, assim. Mais forte, como se estivesse mastigando quando bebe ele. Isso foi coisas que o autor mesmo pesquisou e botou no livro. Sim. De lugares assim que vendem vinho, especialistas em vinho. Sim. Que quando ele tá escorrendo assim, meio que a pessoa é seduzida por aquilo e tenta beber mais ainda. Sim. E também tem os perigos que traz também. Ali tem as histórias das duas pessoas e as consequências que tomaram vinho. Pode Sim. ler ali pra mim, por favor? Tem aqui, Noé estava nula em Gênesis 9:22 e quando acordou da sua embriaguez ficou nu, amaldiçoou o filho. E Nabal, por conta do coração alegre, acabou rejeitando o pedido de Davi. Exatamente. Quando você bebe demais, muitas mudanças no seu comportamento são assim efetuadas. Porque o seu corpo, ele não está acostumado com muitas medidas de álcool. O álcool, ele pode trazer a perda de juízo, falta de coordenação. Sim. Por isso que às vezes os alcoólatras ficam cambaleando assim na rua. Sim. Porque é a falta de coordenação. E também os perigos, qual é uma coisa que uma gestante deve evitar muito durante a gravidez? O álcool. Sim. Porque o álcool, ele pode matar ela e o seu filho e também prejudicar seu filho ou filha. Tem uma página ali no capítulo, pode ir rodando, que mostra os prejuízos do filho quando nasce. Essa página aí. Quando a gestante bebe muito álcool. Sim. Microcefalia, pregas epicânticas, face plana, filtro indefinido, mandíbula subdesenvolvida, lábio superior fino, nariz pequeno, pequena abertura nos olhos e ponte nasal pequeno. Exatamente. Sim. E olha que interessante, aqui na página 178 ele tem os sintomas clínicos relacionados com a taxa de álcool no sangue. Então, 0,01 a 0,05 é subclínico, comportamento normal. 0,03 a 0,12, Já começa euforia. Daí vem eufórico. Euforia leve, sociabilidade mais falante, aumento de autoconfiança, desinibição, diminuição da atenção, capacidade de julgamento e controle, início do prejuízo sensório-motor, diminuição da habilidade de desenvolver testes. O camarada já começa a ficar machão daí. Só adiantando um pouco, você pode ler a última fileira, por favor? Sim, que daí é o 0,35 a 0,50 é o coma. Aí, em inconsciência, reflexos diminuídos ou abolidos, temperatura corporal abaixo do normal, incontinência, ou seja, a pessoa faz xixi na calça mesmo, prejuízo de respiração e circulação sanguínea, possibilidade de morte. Então, esse é então, os estágios estão subclínico, eufórico, excitação, confusão, estupor, que é o 0,25 a 0,40, e coma.
O estupor é inércia generalizada, a pessoa fica parada, não consegue se mexer. Prejuízo da função motora, perde o equilíbrio. Diminuição importante da resposta aos estímulos, né? Fica lenta para poder fazer o que tem que ser feito. A importante incoordenação motora, né? Ela não consegue mais acertar as coisas, né? A coordenação motora se perde. A incapacidade de coordenar os movimentos, eu creio que é a mesma coisa. Vômito e incontinência, ou seja, acaba perdendo né? Não consegue segurar o xixi, faz xixi na calça. E prejuízos da consciência, sonolência, são resultados disso. Então, são bastante prejuízos. Exatamente. Então, a partir de 0.3 a 0.12 já começa a ter sintomas prejudiciais à saúde. E até a última fileira preta, pode ler, por favor, aqui? Sim, que é a morte, 0.45. Morte por parada respiratória. Exato. Olha só, realmente... Quantos prejuízos o álcool pode trazer para a nossa vida? E aí, seu João Amorim Neto, esse capítulo 8 aqui que você leu, ele trata sobre o quê? Ele trata bastante, vamos puxar para o lado da ciência agora. Uhum. Ele fala bastante sobre o jeito do sal. Vira um pouco a página ali. Sim. Que tem aqui, ó, esse negócio da... o átomo de sódio, o átomo de cloreto. Exato. O sal que é o daí cloreto de sódio. Né? É o jeito de virar o sal. Uhum. E agora só uma explicação que eu tirei por mim mesmo, que é que, já que o sal da terra é raro, uhum. porque não é muito comum você extrair o sal da terra, é mais Sim. comum extrair do mar. Do mar, foi isso que popularizou o sal, né? Exato. Mas o sal da terra, ele é raro. Uhum. E a gente tem que, ele se referiu a nós para isso, que nós devemos pregar a palavra para o sal da terra não ser mais raro. Uhum. O sal da terra se refere aos cristãos, para mim, no meu ponto de vista. Sim. E que nós temos que, meio que, produzir mais sal da terra. Sim. No caso, pregando a palavra para os outros. Senhor João Amorim Neto. Agora, vou deixar aí com você, deixar a sua palavra aos nossos irmãos e já recomendar esse livro, né, do Tiago de Melo Costa Pereira, Biblioquímica. Você recomenda esse livro para as crianças que estão nos assistindo, os pré-teens? Fala aí, João. Olha, para crianças assim, eu não considero abaixo de 8 anos. Porque tem algumas palavras que elas não podem entender ainda. Mas estudantes de bioquímica, ciências biomédicas, médicos, assim, recomendo esse livro, Médicos Cristãos. Sim. Porque fora de fortalecer a sua fé para também não se desviar no seu trabalho, Sim. como a ciência, uhum. Não que eu estou julgando que os cientistas não creem em Deus, mas tem creem muitos sim. cientistas que creem em Deus. Sim, né? exatamente. E é um livro assim que pode te ajudar em experimentos científicos, assim, entender melhor a bioquímica e as ciências biomédicas e também comprovar tudo isso com a Bíblia. Que legal. Então tá aí, para você dar pro seu filho. Claro que quando a gente comprou o livro, o João se empolgou e tal, depois ele passou dificuldade para ler, porque tem muita coisa técnica aqui, né, João? É verdade. E aí mas ele não podia voltar atrás, ele tinha dado a palavra, e ele teve que ler mesmo, né? É um livro com 14. Ao todo são Praticamente 247 14. páginas. Né? É porque o resto é tudo... As biografias. É. Isso, legal. E muito legal, da editora Santos. Muito bom. Parabéns, João, por ter concluído essa leitura. E a você que está aí nos acompanhando no canal A Voz do Libertador, que Deus te abençoe. É muito bom tê-lo aqui outra vez. Deixe seus comentários, como o pessoal sempre costuma dizer. Se inscreva, dê aquele joinha se você gostou desse conteúdo e quer mais. E a gente vai continuar fazendo programas como esse para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Agora, eu quero deixar aqui a oportunidade do João deixar uma palavra de incentivo às crianças e já estaremos terminando esse programa. Eu quero dizer
que crianças, a maioria de vocês, eu sei que a gente tá numa era moderna, que é assim, que as crianças, se botar na frente um celular e um livro, ela vai pegar o celular. Quem tá numa era tão moderna assim. Mas, gente, o mundo é dividido em duas partes. Os que produzem e os que consomem. Se a maioria tá migrando para os que consomem. Se não tiver quem produz, não vai ter o que consumir. Então, eu escolhi esse caminho de tentar, né? Não sei ainda como vai ser os próximos anos, mas tentar ir pro caminho de produzir. Sim, produzir conteúdo, no caso. Exato. Sim. Então, criança, mesmo que eu quero assistir desenho na televisão, quero ficar jogando joguinho no celular, no PC, lembre-se que às vezes você tem um livro, mas você não lê, você não dá bola. Você pode, até vocês cristãos, podem, os pais que as crianças não sabem ler, podem ler a Bíblia para os filhos, também um incentivo. Uhum. Que também quando eles aprenderem a ler, começar a ler a Bíblia, também é bom, né? Uhum. E, tipo, às vezes, passa lá um livro baratinho de R$15, um livro de vamos supor, um livro de como programar um PC. Claro que você vai gostar de ler o livro, porque você quer ser um gamer, quer ser alguma Tecnologia. coisa. Mas o assunto do livro é a tecnologia, mas só o fato de você ler o livro E produzir, você já vai estar migrando um passo para a linha dos que produzem. Obrigado, João. Deus abençoe. E obrigado a você também. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E olhe por nós, estamos orando por você. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.